Mais uma vez, bom dia. Muito bom a gente estar aqui. Para você, eu não falei, né, quando eu cheguei aqui, mas para você que está nos visitando, é um prazer muito grande ter você aqui. Nós temos lá no fundo a nossa equipe dos próximos passos. Então, no final desse culto, você pode aparecer lá, conversar com o pessoal. A gente tem um presentinho para você. E mais importante do que o presentinho, a gente quer que você se sinta amado, cuidado, acolhido por nós. Então aparece lá que o pessoal vai conversar com você. Que bom, gente, que bom. Mas eu não posso começar aqui sem antes fazer uma pergunta para vocês. Eu quero escutar com muita vibração e força. Cadê a família Iban? Essa família maravilhosa. Eu espero que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua vida, e que você seja um instrumento nas mãos dele dia após dia. Amém? Gente, hoje a gente vai começar uma série nova. É a série no livro de Jonas. E o título dessa série é A História é de Deus. Você conhece o livro de Jonas, é um livro muito pequeno da Bíblia, mas contém ensinamentos muito preciosos para nós. Mas antes de qualquer coisa, eu quero ler um texto de Tiago, que fala o seguinte. Tiago 4, ele vai dizer assim, ele vai fazer uma pergunta, ele vai falar assim: que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. É interessante porque Tiago, quando ele fala isso, ele está mostrando para nós quão rápida é a nossa vida e o quão frágil é a nossa vida. Com essa pandemia, muitas pessoas perceberam isso, que um vírus causando morte em tantas pessoas. É interessante porque a gente sofre uma queda, acontece alguma coisa, a gente fica doente, a gente começa a perceber como nós somos frágeis. É ou não é? Alguém está vivo aí? É ou não é? A gente fala, nossa, como minha vida, esse pequeno vírus ou isso daqui que eu fiquei doente me deixou de cama. Ou essa queda que eu tomei machucou minha perna, meu braço e olha como eu tô. Eu tenho que ficar parado agora. Quantos aqui já ficaram parados na cama? Internado em hospital? Já fiquei também. Costurado no meu corpo está quase inteiro. Mas, gente, como nós somos frágeis. Mas é interessante que algumas coisas acontecem com a gente muitas vezes não entende o porquê, né? Eu já contei isso daqui, mas minha família, lá em 2001, mais ou menos, quando a gente estava se preparando para ir para a Irlanda como missionários, atender um chamado de Deus, alguns meses antes, a caminhonete do meu pai, uma F1000, foi roubada. Inclusive, se você vê ela por aí, você pode dar um toque para mim, tô brincando. 2001 isso aconteceu. Até hoje nada da caminhonete, claro que a gente não vai encontrar. Mas o que aconteceu naquele momento é que aquele dinheiro daquela caminhonete era o dinheiro que nós tínhamos para pagar a passagem para a gente ir para a Irlanda. Éramos em 5, a passagem naquela época era muito mais cara que hoje, e daí a gente precisava ir. Como que a gente ia? Agora, uma das perguntas que veio a nós durante esse tempo é a seguinte: por que Deus permitiu que a caminhonete pela qual a gente ia vender, para comprar passagem, para ir cumprir o chamado pelo qual Ele nos chamou, permitiu que ela fosse roubada? Você já se questionou de algumas coisas que acontecem na sua vida? E talvez você tenha esse pensamento que surge durante esses momentos: eu não entendo Deus. Alguém já pensou isso? Eu não entendo Deus, ou só eu? Em alguns momentos da nossa vida, parece que a gente não entende o que está acontecendo. A gente não entende o agir de Deus na nossa vida. E é interessante porque o que eu quero falar com vocês hoje é a respeito disso. E a história de Jonas, ela fala muito a respeito disso.
de um Deus que age de uma forma que muitas vezes nós não entendemos. Então, por isso que o tema da mensagem de hoje é o seguinte: você sabe o que Deus quer que você saiba? Você sabe aquilo que Deus quer que você entenda a respeito dele? E eu quero falar um pouco disso, mas antes de eu entrar nos tópicos que eu quero falar para você, eu quero falar um pouco aqui do livro de Jonas. Jonas, ele foi um profeta do Antigo Testamento. Então, para você que está chegando, para você que ainda não conhece a Bíblia, então ele era um profeta do Antigo Testamento. Ele foi contemporâneo de Oséias e Amós. E é muito provável que o ministério dele aconteceu nos tempos de Jeroboão II. E é interessante porque o livro aqui de Jonas não é uma exortação de Deus por meio do profeta ao povo de Israel. Mas é interessante que Deus usa a história da vida de Jonas, as aventuras ou desaventuras da vida dele, para mostrar algo e para ensinar algo e dar muitas lições para o povo de Israel. E é em cima dessa aventura da vida dele que nós vamos ver algumas lições para a nossa vida também. Se a gente pudesse dizer qual é a mensagem principal desse livro, a gente vai perceber que a mensagem principal que Deus está querendo passar é como Ele é misericordioso, gracioso, em salvar um povo que é ímpio e nesse processo transformar e tratar o caráter do seu profeta que não queria nem ir lá falar dessa mensagem. De tão ímpio que era esse povo e afastado de Deus. Então, a mensagem principal, ela ressalta esse Deus que é grandioso, poderoso. Inclusive, é interessante que a gente entenda que Deus, Ele não é como nós somos. E eu creio que essa é a resposta da pergunta que eu fiz aqui para você. Você sabe o que Deus quer que você saiba? O que é que Ele quer que você saiba? Ele quer que você saiba disso. Ele não é igual a você. Fala assim: Deus não é, mais forte, Deus não é como eu. Vira a pessoa do teu lado aí, com a máscara, e fala assim: Deus não é, fala com força, Deus não é como você. Pode virar para mim agora e falar para mim: Deus não é como você. Ele não é como nós, e Ele não age então como nós, Ele não pensa como nós, Ele não toma decisões como nós tomamos. Esse Deus, Ele é o Deus que a Bíblia vai nos mostrar, Ele é o maior Deus. Ele é o Deus perfeito, excelente, Ele é o Deus infalível, imutável, Ele é o Deus que está no controle da história. Ele é o Deus soberano. E é interessante porque quando a gente olha na história de Jonas, e a gente vai entrar e você vai entender melhor, você que não conhece a história. Mas às vezes a gente olha para essa história e algumas coisas que chamam a nossa atenção, e talvez a gente pense que é um episódio fundamental, é o episódio onde aparece o peixe que engole Jonas. É ou não é? Quando você pensa em Jonas, você pensa o quê? No peixe, no grande peixe que engoliu Jonas. É interessante que muitas pessoas nem sequer creem que esse livro é divino e que essa história aconteceu literalmente. Mas é interessante que o próprio Jesus Cristo, no seu ministério, Ele mostrou e Ele citou Jonas como uma história verídica, como um ser histórico real. E uma história que aconteceu na realidade e não simplesmente um conto. Outras coisas que às vezes a gente pode pensar quando a gente pensa na história de Jonas, às vezes é no barco, naquele momento do barco onde ele está dormindo e ele tem que. E os tripulantes, no final da história do barco ali, os tripulantes têm que lançar ele no mar para acalmar o mar. E é onde o peixe vai vir pegar ele. Mas você sabe qual é o personagem principal da história do livro de Jonas? Não é Jonas. O personagem principal é Deus. Por todo livro, por todo momento, por todo instante no livro, eu e você vamos perceber esse Deus que é o dono da história. Esse Deus que é o Deus soberano está no controle.
por todo momento você vai perceber isso comigo. E olha lá o que a Bíblia fala a respeito de Deus. Isaías 55, 8-9 vai dizer o seguinte, é Deus falando, ele fala assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Esse é o Deus que nós estamos falando. E esse é o Deus que muitas vezes nós não entendemos, e a razão de nós não entendermos como Ele age, e muitas vezes as coisas que Ele permite acontecer na nossa vida, é porque Deus não é como eu e você. Deus não é como nós. Os pensamentos dEle são muito mais altos do que os nossos, e os caminhos dEle são muito melhores e mais altos que o nosso. Jó 42, 2, ele vai dizer o seguinte, Jó falando para Deus, ele fala assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amém? Nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Os planos, os desígnios do Senhor acontecerão, quer você queira ou quer você não queira. Quer você participe, quer você não participe. E nós vamos ver nessa história isso acontecendo. A história pertence a um, e somente a um. Olha o que Isaías 46 fala assim: desde o início, Deus falando, faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Esse é o Deus pelo qual nós estamos aqui adorando. Esse é o Deus que, lá no Jardim do Éden, não pegou ele de surpresa quando Adão e Eva pecaram. Deus não ficou desesperado naquele momento. E às vezes a gente pensa que as coisas que estão acontecendo na nossa vida deixa Deus também desesperado, assim como nós. E sabe por quê? Às vezes você não pensa isso, às vezes você não fala isso, mas o fato de você viver desesperado por causa das circunstâncias mostra que você talvez entenda que Deus também esteja desesperado e fora do controle da tua vida. E a gente está chegando no fim do ano, é ou não é? Gente, já é novembro, hoje é dia 1º de novembro. Você tem noção disso? 1º de novembro. E às vezes a gente pensa, olha para esse ano e fala assim, foi um ano perdido. Quantos aqui já falaram isso? Saiu da sua boca isso daí? Foi um ano perdido? Pode responder, viu, gente? Foi um ano perdido? Muitas vezes a gente deve ter falado e pensado isso. Foi um ano que, nossa, eu planejei, eu estava preparado para entrar nesse ano com gás, com força, mas meus planos foram todos frustrados. E talvez você está entrando no próximo ano, e você que estuda, você que talvez está estudando, está no colegial, fazendo cursinho, querendo entrar numa faculdade, talvez você está olhando para o futuro e falando o seguinte: eu não sei como vai ser o próximo ano, que esse ano foi terrível. No quesito estudo, no quesito educação, a gente sabe disso. E talvez essas incertezas do que vai acontecer no próximo ano, como vai ser o nosso futuro, como as coisas vão desenrolar, isso às vezes pega a gente e a gente fala: poxa Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: existe o Deus, um Deus e o único Deus, vivo e verdadeiro, que Ele é soberano, que Ele está no controle, e os planos dEle, todos vão se cumprir. Todos. Então, em meio a isso, uma das coisas que a gente tem que perguntar para nós é o seguinte: onde é que Deus está operando? Onde é que Deus está movendo? Onde é que Deus está agindo? Você já perguntou isso? É interessante porque quando a gente olha aqui nesse contexto bíblico da história de Jonas, a gente olha a Assíria, que era um grande império, e a gente tem que perguntar: era um povo cruel, um povo que não adorava a Deus, eles eram um povo pagão, eles eram um povo distante do Senhor, idólatra. E a pergunta é: Deus estava agindo lá no meio daquele grande povo? O Egito era uma grande nação ainda, um grande povo, poderoso. Deus estava agindo lá no meio?
Será que Deus estava operando lá no meio? E é interessante porque quando a gente vai olhar nessa história, a gente vai ver que Deus, ele estava operando num lugarzinho, numa cidadezinha pequenininha, que era só um pouco maior do que Judá. Deus não estava agindo nos grandes centros, mas Deus ele estava mostrando que na história ele estava agindo num pequeno lugar. Um lugar insignificante, um lugar que não tinha nenhuma significância ou relevância no cenário mundial. Mas Deus estava agindo ali. E é interessante porque é nesse lugarzinho que Deus estava agindo, era onde todo mundo usava o nome de Deus diariamente, dizia que cria em Deus diariamente, mas as suas ações mostravam que aquele povo, o povo de Israel, aquele povo que era escolhido de Deus, não amava Ele, porque ninguém estava obedecendo os seus mandamentos. E é nesse lugar, é nesse contexto que Deus está agindo. É nesse contexto da história que Deus está agindo. É nessa nação pequena, rebelde, desobediente, que não tinha nenhuma influência significante no mundo atual, que Deus estava operando. E se a gente fosse perguntar ou procurar, se alguém falasse para nós, existe um grande profeta, existe alguém que Deus vai usar, onde você procuraria? Onde é que você iria procurar um grande profeta do Senhor? Um grande centro? Numa cidade de São Paulo, onde há grande influência, onde existem grandes igrejas? Mas é engraçado, porque é nesse lugarzinho pequeno que Deus vai encontrar esse homem chamado Jonas, e Ele vai usar esse homem chamado Jonas. Isso mostra muitas coisas para nós. E uma das coisas que eu quero mostrar para você é que Deus ele não opera onde nós esperamos que Ele opere. Por isso que muitas vezes a gente olha para o que está acontecendo e a gente fala assim: eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Talvez você está nesse momento, que você não está entendendo nada. Mas eu quero que você entenda comigo aqui nessa história, que Deus, Ele opera onde você não espera. Quando a gente olha para a vida de Jesus, quando a gente olha para Jesus, o Deus encarnado que veio, imagine se alguém perguntasse para você, ou melhor, dissesse para você há 2000 anos atrás, e falasse para você assim: o Deus encarnado, Deus mandou o Deus encarnado, Jesus Cristo, o Messias para a terra, onde você procuraria? É engraçado que ele estava em Nazaré, uma pequena cidadezinha, insignificante. Inclusive, as pessoas diziam o quê? Eles tinham uma frase que eles usavam para falar do povo de Nazaré. E para falar de Nazaré, eles falavam assim: existe algo de bom que pode vir de Nazaré? Sabe por que eles falavam isso? Porque era um lugar insignificante. Era um lugar onde o povo era desprezado. E Jesus Cristo, o Messias, veio de lá. Foi lá num lugarzinho, numa casinha, onde tinha um carpinteiro chamado José, pobre, que você ia encontrar Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se você junto comigo olharmos para a história, um dos maiores pregadores do século XVIII, e se alguém falasse para você desse pregador britânico, onde você encontraria ele? É interessante porque você teria que ir numa cidadezinha e encontrar um bar numa esquina, e você ia subir uma escadazinha, e lá em cima ia ter um apartamento onde tinha um garotinho, e aquele garotinho um dia ia se tornar George Whitefield, um dos maiores pregadores que o Reino Unido já viu. E que até hoje nós somos impactados pelos ensinamentos dele. É interessante que a mesma coisa acontece com um menininho, num vilarejo também na Britânia, um vilarejozinho esquecido, sem relevância nenhuma. Lá estavam as crianças brincando, jogando bola na rua, e todo mundo pensando nos jogadores de futebol, e eu sou tal jogador, e você é tal jogador, e agora nós vamos disputar, e as crianças brincando, mas existia um garotinho, que ele era ignorado por todo mundo, porque ele não gostava de futebol. O que ele mais gostava de fazer era brincar no escritório do vô dele e ler livros. Então ele ficava isolado dessas crianças.
E é interessante porque esse daí, ele se tornou um dos maiores pregadores também, conhecido como o príncipe dos pregadores. Esse daí é Charles Spurgeon. Para você que conhece um pouco do contexto histórico cristão, você está entendendo de que eu estou falando. Do grande homem que ele foi. E o grande impacto que ele causou. Enquanto ele pregava, a igreja, ela enchia de tal forma que ficava o povo de pé. Mas é mais interessante, é o que uma das coisas que eu carrego do legado dele. E é por isso que nós temos buscado colocar pessoas intercedendo ao redor aqui da igreja enquanto o culto está acontecendo. Sabe por quê? Porque lá no Charles Spurgeon, lá na igreja dele, você sabe qual que era o pensamento dele? Que em cima tinha a igreja, mas embaixo tinha uma sala que tomava quase o tamanho do templo, cheio de pessoas intercedendo enquanto ele subia para pregar. Por isso existia um grande sucesso ali. Um menino gordinho que ninguém dava nada. E o povo ignorava. Talvez ele era o último a ser escolhido no futebol. Você já foi o último a ser escolhido no futebol? Alguém aí comigo? Eu já fui o último. Nunca fui bom de futebol. Obrigado. Tem alguém lá no fundo. Nunca fui bom de futebol. E você? Talvez você mora numa casinha pequena, irrelevante. Talvez você mora em um dos bairros mais perigosos de Itabuna. Talvez você venha de uma família que não tem muito estudo. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Deus opera onde a gente não espera que Ele está operando. E Deus usa as pessoas que muitas vezes a gente não espera que Ele vai usar. Olha o que a palavra dele diz a respeito disso. Tem um homem chamado Gideão que, olha o que aconteceu com esse homem na história. A Bíblia diz o seguinte, chegou um anjo do Senhor, apareceu para Gideão, e Gideão ele falou o seguinte: Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que os tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Escute a resposta de Gideão. Ah, Senhor! Gideão respondeu, como posso libertar Israel? Meu clã, minha tribo é a menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Sabe quem Deus escolheu para libertar o povo? Ele escolheu aquele que era da menor tribo de Israel. E da tribo de Israel, ele era o homem menor da família dele. Você sabe o que isso significa? Se existia alguém que era o mais baixo em todo Israel, era esse homem. O mais considerado, o mais fraco, o menos importante, era Gideão. Mas Deus, Ele age onde a gente não espera que Ele está agindo. Ele move onde a gente não espera que Ele está movendo. E talvez é no meio dessa bagunça da história mundial hoje, Deus está agindo em lugares que a gente não está esperando que Ele esteja agindo. E talvez Deus está querendo agir dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro de um contexto que talvez você fale, aqui é um lugar menos improvável que Deus vai agir. Talvez é na vida do meu marido e na vida da minha esposa que não crê em Jesus, é o lugar menos improvável. Mas talvez é ali que Deus ele vai agir. Talvez é ali que Deus quer mudar a história de Itabuna e começar por ali. Imagina? Quando a gente olha para a vida dos discípulos, quem que Deus escolheu? Quem que Jesus escolheu como seus discípulos? Pescadores, coletores de impostos, que eram mal vistos pelo povo. No meio deles tinha um chamado Judas Iscariotes, que ele era o quê? Ele era o tesoureiro que roubava o dinheiro que entrava para o ministério de Jesus. E Jesus sabia. Mas Deus ele está movendo onde a gente não acha que Ele está movendo. E com isso, então, eu quero entrar aqui na história, e você pode me acompanhar, nessa história. Olha comigo aí, o versículo 1
2 e 3 de Jonas, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Eu acho que vai aparecer aqui atrás para você. Diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, e onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Então aqui a gente tem o início da história de Jonas, desse profeta, desse homem improvável, mas que Deus quer usar. Em um contexto improvável que Deus quer usar, no meio de um povo que era improvável, onde Deus queria agir e Deus queria operar e Deus queria fazer algo. Então ele chama esse profeta e ele fala: Jonas, olha, eu quero que você vá a Nínive e você pregue contra aquela cidade, porque eles têm praticado mal. Eu quero que você faça algo, mas Jonas, quando ele escuta isso, ele não gostou dessa história. Então Jonas, ele decide: olha, você quer saber? Eu vou fugir, eu vou para longe desse lugar. Então, em vez de ir para Nínive, ele vai para o oposto. Ele pega um barco, paga sua passagem e ele vai para Tarsis. Ele está indo em direção de Tarsis, o oposto de onde Deus queria. E é interessante que a Bíblia fala que ele estava tentando fugir de Deus. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Porque aqui nessa história, Deus está querendo agir no meio de um povo de Nínive. E assim como a gente leu aqui, e eu falei de muitos homens do Senhor que Deus agiu na história, que eram fracos, considerados aqueles que estavam longe de ser a grande expectativa de um povo, a grande expectativa de sucesso. E Deus agiu por meio desse povo. Agora Deus está falando para esse profeta o seguinte: eu quero que você vá para o meio de um povo incrédulo. E Nínive, aquele povo assírio, era um povo que oprimia Israel. Era um povo que era inimigo de Israel. Então pensa só, na cabeça de Jonas tinha uma coisa acontecendo aqui: Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo fazer. O Senhor está querendo que eu vá para aquela cidade, para aquele povo que é mau, que é contra e é inimigo do teu povo, que faz o seu povo sofrer, e o Senhor está querendo que eu pregue para ele. O Senhor está querendo que eu fale do teu amor, que eu fale do teu juízo para aquele povo. Agora, qual que era a situação que estava na cabeça dele? Jonas sabia que Deus era gracioso e misericordioso, e que se aquele povo se arrependesse, Deus ia perdoá-los. Então Jonas não quer ir. Jonas, ele fala: não, eu não vou. Eu creio que outra coisa que estava na cabeça de Jonas nesse momento é o seguinte: esse povo é inimigo do meu povo. Se eu for pregar para eles, o que o meu povo vai falar de mim? E a minha reputação? E quem eu sou? Como vai ficar? Eu creio que na sua vida, Deus está querendo fazer algo. E o impacto que Ele quer causar por meio da sua vida envolve muitas vezes você olhar e entender onde Deus está querendo que você, onde Ele está querendo agir. Eu falo isso tanto em aspectos particulares, porque Ele está querendo mudar coisas na sua vida, onde você tem que estar aberto. Às vezes a gente fica pedindo por mudança, por transformação, pelo agir do Senhor, para algo da nossa vida, mas não é nisso. Às vezes eu estou falando: Deus, eu quero que o Senhor mude e transforme meu cônjuge. Hoje quanta gente ora isso, né? Ah, Deus, transforma. Ô, cabeça dura que meu marido tem. Senhor, muda. Olha, ele precisa ser mais assim, eu não estou aguentando mais. Mas você sabe o que é interessante? Às vezes Deus, Ele não está querendo agir ali. Às vezes não é o momento dele agir ali. Ele está querendo primeiro transformar algo dentro de você por meio daquilo que está te incomodando. No seu marido, na sua esposa.
Então às vezes a gente está orando e focando e buscando o agir de Deus em algo e para algum lugar, alguma coisa, focando toda a nossa força nesse lugar. E Deus ele está querendo agir em outro lugar e a gente não está prestando atenção. A gente não está aberto para aquilo. Então a grande questão é onde Deus está querendo agir na sua vida, na sua história, no meio da sua família ou na sua vizinhança que você não está atento. O que Deus quer fazer ou o que Ele está fazendo durante essa pandemia que você ainda não tem visto? A gente tem visto um grande agir do Senhor na nossa igreja. Durante esse ano a gente fez isso daqui. A igreja virou de ponta cabeça. Olha o lugar que nós estamos. Foi no meio de uma pandemia onde está tudo fechando que Deus ele fez a gente vir para um lugar maior. Foi no meio da pandemia onde as igrejas estavam passando por muitos apertos que Deus tem prosperado as nossas vidas. Porque Deus age em meio de situações que a gente não espera que Ele age. E Ele está querendo agir na sua vida, eu não sei o que é, mas a minha oração é que o Espírito Santo revele para você. Que você abra o seu coração e que talvez você está tentando ir numa direção e Deus não está querendo que você vá para essa direção. Eu lembro uma vez que a minha irmã, mais velha, super inteligente, muito mais do que eu, super estudiosa também, muito mais do que eu, ela desejava ir para uma faculdade. É engraçado, minhas duas irmãs são muito mais inteligentes que eu, muito mais estudiosas do que eu. As duas mereci ir para a faculdade, só eu que fui para a faculdade. Mas é interessante que por anos, a minha irmã lutava com isso. Queria ir, sempre fazia alguma coisa, não dava certo. Sempre tentava, não dava certo. E eu lembro uma vez que eu fui visitar eles, eu já estava morando no Brasil, estava no seminário, fui visitar minha família lá na Irlanda. E daí eu conversando com a minha irmã na cozinha, e ela falando dessa frustração dela. E uma das coisas que eu falei para ela, e eu não imaginei que traria tanto impacto no coração dela, foi o seguinte, eu falei: Aline, talvez... E se Deus não quer que você vá para a faculdade? Mas pastor, Deus quer que todo mundo vá para a faculdade. Não. E eu lembro que quando eu falei isso para ela, eu não imaginei que isso ia causar um grande impacto. Eu lembro que uma vez eu recebi uma carta dela. Não foi e-mail, foi carta, também não lembro para que foi. Acho que foi encontro de casais, eu recebi uma carta dela. E eu sei que nessa carta ela falava desse momento. Ela estava lutando por anos, querendo ir, e Deus nunca abria essa porta. Ela já se imaginava na faculdade, ela já se imaginava estudando, ela já se imaginava, talvez até ensinando, porque ela fez um curso de desenho interior e ela chegou até a ensinar na faculdade. Tão inteligente que ela era. Fez o curso, a galera falou: a gente precisa de alguém e você é a pessoa. E ela falando o seguinte para mim, ela falou: aquele momento, aquelas palavras que você falou, mudou algo do meu coração. Eu comecei a entender que não era aquilo que Deus tinha para mim. Então às vezes na nossa vida, a gente está esperando o agir de Deus num lugar, mas Ele está querendo agir em outro. Qual é o lugar que Deus está querendo agir, que você não percebeu ainda? Qual é o lugar que Deus está querendo mover poderosamente que você ainda não percebeu? Para de lutar com o agir de Deus. A história não é sua. Eu creio que aqui no nosso meio vão se levantar muitos pastores, missionários. E eu sei que vocês, assim como eu, vai ter que lutar contra os tantos planos que você já fez na sua vida. E eu estou dizendo isso porque enquanto eu preparava essa mensagem, uma das coisas que Deus colocou no meu coração, e eu deixei para falar no final da mensagem, mas eu vou falar agora, é que eu já vejo esses pastores se levantando na nossa igreja. Pastores que Itabuna ainda não experimentou. Eu já vejo missionários que serão igual os moravianos, que eles compravam passagem só de ida, para que
o cordeiro que foi imolado fosse exaltado por meio da vida deles e pessoas pudessem ouvir o evangelho. Pessoas que vão entregar tudo das suas vidas no campo, por povos. E você vai ter que lutar com muitas coisas na sua vida, você vai ter que decidir. Talvez Deus já está com esse processo no seu coração. Mas talvez Deus ele também tem outros processos. Talvez você não vai ser pastor missionário. Mas Deus ele vai te colocar como um líder aqui na igreja, um líder de célula, e você tem lutado com isso. Deus está querendo agir num lugar que você não está esperando, e você está falando, Deus, eu quero que o Senhor haja aqui. Deus está falando, mas não é aí. Deus vai levantar, gente, professores no nosso meio. Você tem orado pelas crianças, os adolescentes da igreja? Ora por aqueles que virão, ora por aqueles que ainda não chegaram aqui, para que em nome de Jesus, uma sociedade diferente venha a ser levantada no nosso meio. Um povo apaixonado por Deus, que não está se importando com a sua própria história, mas com a história desse Deus que age nos lugares onde a gente não imagina que Ele vai agir, e que no meio desses lugares improváveis, Ele transforma uma nação. E eu vou dizer de novo, talvez você não acredite, mas você pode se apoiar na minha fé. Itabuna, ela vai viver algo e vai ser transformada pelo poder da graça e glória de Jesus Cristo. Porque não existe trevas, não existe maldade, não existe impunidade maior do que o nosso Deus. Se o povo dele se levantar, e se o povo dele parar de lutar com seus desejos, pensando, Deus, age aqui, e deixar Deus agir onde Ele quer agir, na sua vida, na sua história, você vai ver as grandes coisas e você vai participar disso. Em nome de Jesus. Por isso que Paulo ele vai falar o seguinte: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. E escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que é nada para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É isso que Deus faz. Deus usa nadas. Deus usa aqueles que são insignificantes. O insignificante, sabe por que Deus usa esses? Porque o insignificante sabe que não tem nada para oferecer. O insignificante, aquele que é nada, aquele que é fraco, de acordo com o olhar humano e do mundo, não tem muita perspectiva, e a própria pessoa muitas vezes não tem muita perspectiva. Então ela não fica apoiada nos seus grandes sonhos, ela não fica apoiada na sua grande força, porque ela sabe que não tem nada. Então Deus chega para esses que já estão num lugar onde sabem que não tem nada, e Ele fala, não tem problema, porque eu tenho tudo. Eu tenho tudo que você precisa. E fica vendo o que eu faço com a sua vida, que até hoje você achou que não é nada. E é assim que Ele fez com Gideão, é assim que Ele fez com os discípulos dele, e é assim que Ele continua fazendo com a igreja dele. Isso daqui é uma carta para uma igreja. Então Deus, Ele quer que você saiba que Ele age onde você não espera que Ele age, mas Ele também quer que você saiba que Ele não diz o que você espera que Ele diga. Olha o que Deus fala então para Jonas. Ele fala, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Gente, é igual eu falei nesse momento. Jonas ele deve ter chorado por dentro. Não era a palavra que ele estava esperando de Deus. Sabe qual foi a profecia que ele dava a respeito do povo de Israel naquele tempo? Uma restauração econômica e política em Israel. Ele pregava isso naquele tempo.
Então o que Deus está pedindo para ele é totalmente o contrário. Deus está falando, você vai para o inimigo de Israel e você vai pregar ali e eu vou salvar aquele povo. É o que Deus que está na cabeça dele. É totalmente o contrário. Agora que eles estão começando a prosperar de novo, começando a sair do buraco, eu vou agora orar para Deus libertar aquele povo, e aquele povo vai querer atacar a gente e submeter a gente a um jugo de escravidão? De maneira alguma. Você sabe que é interessante que na nossa história Deus faz isso com a gente? Porque Ele não é como nós. Ele pede o que você não está esperando que Ele peça. Eu tenho alguns exemplos aqui para vocês. Deus, Ele muitas vezes vai falar para você fazer coisas que a gente não está acostumado a fazer. Olha o que aconteceu uma certa vez comigo. Eu estava numa conferência lá na Irlanda, uma conferência de adoração, tinha um monte de gente, numa igreja que hoje é uma das igrejas mais relevantes da Irlanda. E nessa conferência de adoração teve um momento que a gente estava adorando. Daí teve um momento em que eles abriram e deram a oportunidade para quem estivesse lá, fosse na frente louvar e adorar também. Então estava tocando um louvor, você chegava, pegava o violão, tocava, cantava. E o Espírito Santo de Deus falou assim no meu coração, eu quero que você vá lá e me adore. Ah, meus irmãos. Imagina o desejo que eu tinha de subir naquele palco. Nenhum. Gente, eu nunca fui isso daqui que vocês me veem aqui na frente. Eu nunca fui uma pessoa de falar em público. Eu sei o quanto que eu passo mal antes de subir aqui. Eu sei as lutas que eu passo antes de subir aqui. Eu lembro do que o meu professor no seminário falava, que toda semana ele tinha que morrer para ele mesmo. Eu sei o que é isso. E naquele momento Deus estava falando, o Espírito Santo falou assim para mim, eu quero que você vá lá e me adore. Pegar um microfone e começar a cantar, imagina isso. Eu peguei o microfone e comecei a cantar. Deus, Ele pede coisas para nós que a gente não está esperando. E que não é o que a gente pensa que Ele vai pedir. E são coisas que talvez vai trazer humilhação para você. Que não vai te fazer parecer grande. Eu lembro uma vez, às vezes Deus ele vai falar para a gente falar coisas para pessoas que a gente não conhece, coisas que a gente não está esperando. Olha só, recentemente eu estava orando no meu quarto não, lá no escritório de casa, e eu vi uma pedaleira que eu tinha para baixo, em cima. Enquanto eu orava, Deus colocou no meu coração e falou assim, você vai dar essa pedaleira para fulano de tal. Só que aquela pessoa eu nem conheço direito. E você sabe o que veio no meu coração? Eu falei, Deus, mas tem a Ilha na igreja, eu posso dar para ela. Está precisando, vai ser um incentivo para... E Deus falou, não, você vai dar para aquele cara que é do mundo. Um dia eu estava com R$100 na minha carteira. Fui cortar o cabelo. E tinha um cara servindo lá. Eu não sei se você já foi no Bigodon. Eu já fui lá no Bigodon. Bigodon é da hora, mas é caro. Mas eu fui lá. Porque eu acompanho o meu cabeleireiro desde que ele estava num lugarzinho. Ele já saiu de lá, agora eu também já saí do Bigodon, porque eu vou seguindo ele. Cara, homem é fiel cabeleireiro, não é? Acho que mulher não é tão fiel assim, não. Eu sei que eu fui atrás, eu estou sempre atrás dele. Eu sei que um dia eu estava lá, R$100 na minha carteira, e tinha um cara lá que estava servindo como garçom. E o Espírito Santo falou assim para mim, você vai dar esses R$100 para ele. R$100 que eu tinha na carteira, era tudo que eu tinha. Você vai dar isso daí para ele. Teve um momento onde eu estava participando de um evento em que reuniu mais de 10.000 pessoas lá na Irlanda. Era um festival. Gente, tinha o que você imaginar nesse festival. E Deus me colocou para dançar lá no meio daquele povo. Música de criança. Agora olha para mim, você acha que eu tenho cara de dançarino? Hã?
Você acha que eu tenho cara de alguém que gosta de dançar? Deus, Ele pede coisas para nós. Por 1 ano, eu servi num teatro. Agora pensa no pior cara para ser artista, para ser ator. Pior cara para memorizar. Me deram a fala maior do teatro, o papel principal do teatro, e eu que tinha que fazer. E o nome do cara era Pablo. Durante 1 ano, nos finais de semana, a gente viajava nas igrejas diferentes, lá em São Paulo, e a gente apresentava a peça. Deus, Ele pede coisas de nós que a gente não espera, porque Ele age em lugares e de maneira que a gente não espera. Deus não é como nós. A grande pergunta é: eu vou ouvir e vou ser sensível ao agir do Espírito Santo e deixar que Ele me conduza? Eu estou disposto a entender que Ele age em lugares que eu não espero, Ele faz coisas que eu não espero, mas Ele também pede de mim coisas que não são agradáveis para mim, mas porque Ele está agindo e está querendo alcançar pessoas que eu não entendo, e que talvez não são pessoas parecidas comigo, e que eu goste logo de primeira. A grande questão é que Deus, Ele tem tido o desejo, a vontade de usar a sua vida no meio que você vive, para falar com pessoas, para usar a sua vida para abençoar pessoas, e fazer tudo isso que eu estou falando e muito mais. Só que tira você da zona de conforto e você não tem obedecido. Você tem feito igual o Jonas e falado assim: Deus, aquele povo não. Esse povo não, desse jeito não, Senhor. Mas se o Senhor quiser me usar daquele outro. Deus, Ele quer te usar. E quem sabe, você vai ser a pessoa que vai plantar uma semente no coração de alguém que vai ser um próximo grande pregador, um avivalista que vai trazer a Itabuna de joelhos para Jesus Cristo. Nós não sabemos onde Deus está agindo muitas vezes, mas a gente tem que estar sensível e querer ser usado por Ele. Talvez você vai achar: nossa, se eu levantar aqui e falar, vai me trazer vergonha. Vai trazer, não tem problema. Jesus Cristo passou por vergonha por causa de você. Jesus Cristo foi cuspido nele, na cara dele. Foi chicoteado. Ele carregou uma cruz, um inocente, o Rei dos Reis, carregando uma cruz, e o povo vaiando. Por amor a mim e a você, nós podemos sim fazer o que for, passar a vergonha o que for. Eu passei muita vergonha dançando na frente daquele povo. Mais de 10 mil pessoas, e quem estava lá dançando? Um brasileiro no meio da Irlanda. Vai entender o que Deus estava fazendo. E o pior de tudo, sabe o que foi? Quando nós terminamos a pregação, ou a dança, o Espírito Santo colocou no meu coração para eu gritar algo. Brincadeira, né? Depois de tudo isso, dancei, e o Espírito Santo colocou para eu gritar algo. E era alguma coisa a respeito dele. Eu não lembro o que eu gritei, mas foi alguma coisa a respeito dele. Eu acho que foi tipo: só Jesus Cristo salva. E eu gritei do fundo, com todo o ar que eu tinha, com toda a força que eu tinha. Eu estava no meio de uma multidão. Eu não sei o que Deus estava fazendo, mas depois eu escutei uma história. Não tem a ver com isso. Mas eu escutei uma história que tinha uma pessoa que estava querendo se matar. E ela entrou numa igreja, a igreja estava vazia, não tinha ninguém. Mas atrás do palco, atrás das cortinas, tinha um cara que estava limpando. O zelador da igreja. E ele sentiu no coração dele de dar um grito. E ele falando assim, e ele falou mais ou menos uma coisa assim: Jesus Cristo é a sua resposta. O cara entrou na igreja querendo se matar. Olhou, não tinha ninguém. De repente ele ouviu uma voz falando assim: Jesus Cristo é a sua resposta. Aquele cara depois deu testemunho que ele não se matou porque ali ele encontrou Jesus Cristo. O cara nunca ficou sabendo que estava limpando. Eu sei que naquele momento algo veio no meu coração. Aquilo que você fez, você não sabe qual foi o impacto que teve. Mas você foi obediente, é isso que importa. O
que Deus está querendo fazer com a sua vida? Talvez essa semana Ele falou para você fazer algo que parece loucura aos seus olhos, mas você fez. Então Deus, Ele não só diz o que a gente não espera que Ele diga, mas Ele também, Ele não opera no nosso ritmo, o processo dele é diferente. Olha o que acontece. Acontece que então Jonas foge da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. A grande pergunta é, ele podia fugir de Deus? Podia, igreja? Não. Podia. Então o que Deus fez? Nada. Deus deixou ele fugir. Deus deixou ele ir. O processo de Deus não é o nosso processo. O agir, essa mudança do Senhor não é a nossa, porque Ele não é igual a gente. Humanamente falando, o que a gente faria? Ele não falou para ir, o cara quis fugir. Ali mesmo já aparecia um anjo com uma espada, né? Já na frente dele falando, você está indo para onde? Você acha que pode fugir do Senhor? Você acha que pode fugir do chamado do Senhor? Parava o cara ali mesmo, mas não, Deus não faz nada. Talvez você pensando nessa história, ou talvez você olhando para a sua vida, ou olhando para a vida do seu cônjuge, para os seus filhos, você tem altos planos, altas ideias de como deve ser o agir e a transformação na vida destes. Mas Deus tem um processo diferente. Você vai aceitar o processo diferente de Deus, porque Ele sabe o melhor ou não? Deus, Ele permite ele ir, mas por quê? Porque o processo é dele. A história é dele. E é Deus que vai agir com a pessoa. E Deus age com esse homem, que nós vamos ver lá naquele barco, lá no fundo do mar, é onde Deus vai agir e tratar o coração desse homem. Então o que eu estou querendo passar aqui para vocês, é que Deus quer que você saiba que Ele não é como nós. Seu agir, seu falar, o seu processo é diferente do nosso. Eu não sei com que você está lutando na sua vida, mas eu sinto no meu coração que tem muita gente lutando com o processo de Deus, e que tem muita gente lutando com o agir de Deus, e que tem muitos de nós aqui que Deus está querendo usar. Ele está falando, faz isso, faz aquilo, fala isso, testemunha aqui, talvez dance ali, dá um grito aqui, e você não está fazendo. Não seja como Jonas. Não seja também como Paulo. Seja como a pessoa que Deus te fez para ser. Porque o plano que Ele tem para você é diferente. E o processo é diferente. E as pessoas que Ele vai alcançar são diferentes também. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Quero orar por você enquanto a banda vem se posicionar. Baixa sua cabeça. Oh, meus irmãos, dentro do meu coração estou com sentimento de que Deus quer fazer algo tão grande na sua vida. Não sei para quem que eu estou falando. Eu sei que tem alguém aqui que Deus está querendo agir poderosamente. Poderosamente. Deus está querendo causar transformação. Deus está querendo alcançar pessoas por meio da sua vida. Tudo que você tem que fazer é ser obediente ao que Ele está falando para você. Não questione aquele que é o dono da história. Não questione aquele que é o soberano e está no controle. Não questione, Ele não é igual a você. Quem sabe Itabuna nunca mais será a mesma, por causa da sua vida, por causa da sua obediência ao que Ele quer que você faça. Pai, eu quero clamar ao Senhor. Eu quero clamar ao Senhor. Eu quero pedir que o Senhor venha agir, ó Deus, no coração de cada um, da maneira que o Senhor deseja. Seja lá, ó Deus, os argumentos que têm sido levantados. Seja lá, ó Deus, a indisposição que tem sido gerada no coração dos seus filhos e filhas. Pai, eu oro em nome de Jesus,
que hoje haja um abrir de olhos aqui, ó Deus. E que todos nós possamos sair daqui declarando que o Senhor não é como nós, ó Deus. O Senhor é maior, mais glorioso, o Senhor é soberano, está no controle da história da nossa família, da história de Itabuna, das escolas de Itabuna, dos hospitais de Itabuna, das pessoas que estão doentes, feridas. O Senhor é o dono da história. O Senhor sempre será o dono da história. O Senhor é o dono de todo o universo e de tudo que nele há. Não há um fio de cabelo que cai das nossas cabeças sem a permissão do Senhor. Seja lá onde o Senhor está querendo agir, seja lá quais as pessoas que o Senhor está querendo alcançar. Os pequeninos que são rejeitados, aqueles que são insignificantes. Talvez tenha alguém aqui que pense que é insignificante. Pai, em nome de Jesus, que este seja levantado para a glória do seu nome, ó Deus, e cumpra o papel pelo qual o Senhor o designou ou a designou. Aquele que está nos assistindo, ó Deus, que em nome de Jesus, que hoje haja um despertar do seu coração para seguir afinco o que o Senhor tem mostrado, a direção e o caminho. Não importa se é uma direção contrária que o nosso coração deseja, não importa se é para um povo contrário que o nosso coração deseja, não importa, ó Deus, mas que em nome de Jesus, ó Deus, que haja, ó Deus, que seja gerado aqui nos nossos corações, naqueles que o Senhor tem designado para uma obra específica em Itabuna, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha abrir os seus olhos para enxergar, ó Deus, uma direção. Que Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, abra os olhos daqueles que se levantarão como pastores aqui nessa igreja. Que em nome de Jesus, ó Deus, eles sejam usados, ó Deus, tremendamente. Que pessoas, ó Deus, sejam cuidadas, saradas, transformadas por meio da vida destes, ó Deus. Que esses se levantam como aqueles insignificantes no meio dessa geração, Pai. Aqueles que entendem que são fracos, incapazes, ó Deus. Pai, ora em nome de Jesus, ó Deus, pelos missionários que virão, não sei se estão aqui, mas se tiverem, que em nome de Jesus, ó Deus, essa palavra, ó Deus, vá de encontro com seus corações hoje. Mas eu oro por aqueles que hão de vir também, pelas crianças que ainda nem estão aqui, mas virão com seus pais e crerão no Senhor Jesus como único Senhor e terão, ó Deus, uma vida transformada para a Tua glória. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor prepare seus corações e que a sociedade de Itabuna seja mudada, transformada para a honra e glória do Teu nome, Deus. Que o mundo seja transformado por meio do Teu povo que se levanta e obedece mesmo sem entender. Obedece mesmo sem entender, porque o Senhor é Deus e o Senhor está no controle, e o Senhor não é como nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos louvar o Senhor. Vou fazer um negócio constrangedor aqui com você hoje, antes da gente ir embora. Nós vamos fazer um ato profético aqui. Pode aumentar o volume aqui, por favor? Quero que você me ouça bem. Nós vamos fazer um ato profético aqui. Eu vou falar, pode abaixar só um pouquinho. Eu vou falar uma profissão ou alguém. E eu vou fazer o seguinte, eu vou falar assim, vou fazer um teste para você entender o que eu estou falando. Eu vou falar assim: onde está os arquitetos que o Senhor está levantando para essa geração? E você vai levantar a mão. Você talvez não é esse arquiteto, mas isso daqui é um ato profético. É um ato crendo que um dia Deus vai levantar aqui no nosso meio os arquitetos dele. Vocês entenderam? Agora, para não ficar tão constrangedor, nós vamos fazer o seguinte: todo mundo levanta a mão e todo mundo grita eu. Fica melhor? Fica melhor, né? Vamos fazer um teste aqui? Vamos fazer o teste. Cadê os arquitetos que o Senhor está levantando para transformar Itabuna? Aê!
Cadê os professores que vão transformar a vida de adolescentes, crianças, jovens aqui em Itabuna? Cadê os médicos que serão usados para curar a enfermidade daqueles que estão doentes e perderam a esperança aqui em Itabuna? Cadê os missionários que serão mandados com passagem só de ida para ganhar povos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus? Cadê os pastores que irão se levantar para cuidar do rebanho de Cristo Jesus? Mais forte, igreja, Deus vai levantar no nosso meio, e você talvez vai ser a pessoa que vai ser usado para cuidar e preparar essas pessoas. É você. Deus age onde você não espera. Deus diz para você fazer aquilo que você muitas vezes não quer. O processo dele é diferente do teu. E talvez você está aqui nos visitando e está falando: esse pastor é louco, fala para a gente fazer um monte de coisa que incomoda. Mas talvez você ainda não entregou a vida a Jesus Cristo. E talvez você está visitando aqui, e talvez você vai ser esse próximo missionário e pastor. Talvez Deus tenha um chamado para a sua vida que você nem espera. E talvez hoje Ele está querendo te chamar para dar um passo de fé. E é o passo de crer nele como Senhor da sua vida e Salvador da sua vida. Ele pagou um alto preço pela sua vida, para que você pudesse viver eternamente com Ele. Se você é essa pessoa, levanta a mão onde você está, eu quero orar por você. E se você que está nos assistindo também deseja entregar sua vida a Jesus Cristo como Senhor, levanta a mão e repita essa oração comigo. Igreja, vamos todos orar juntos aqui. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva. Muito obrigado, porque o Senhor hoje está me chamando pelo nome, para ser filho ou filha do Senhor. Hoje eu reconheço que sou pecador, tenho andado longe de Ti, e eu peço, me perdoa dos meus pecados. Eu peço que o Senhor venha me redimir, me limpar, me purificar dos meus pecados. Eu creio e confesso Jesus como Senhor da minha vida, como Salvador da minha vida. Enche a minha vida com o Teu Espírito Santo, e que eu nunca mais seja o mesmo, e que todo propósito, todo projeto preparado já pelo Senhor para minha vida, eu aceito em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana. Se você é essa pessoa que Deus tem incomodado e você não tem feito o que Ele tem pedido, se arrependa, obedeça, faça o que Ele está pedindo, e grandes coisas acontecerão por meio da sua vida. Deus te abençoe.